Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, mais uma vez, começando um estudo das obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Que alegria podermos, mais um projeto, falarmos dessa obra magnífica pelas mãos do grande médium Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, no cenário terrestre. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Rogamos aos bons espíritos que possam nos iluminar no estudo e na condução deste estudo. Nós também agradecemos aos nossos telespectadores, amigos fiéis da TV A Caminho da Luz, a qual muitos estão nos acompanhando desde o estudo do livro Nosso Lar. Que alegria pela oportunidade de estarmos juntos. Deixamos aqui também o WhatsApp para as pessoas que quiserem interagir conosco pelo WhatsApp ou mandar pelo canal no Telegram. O WhatsApp é 19 997782794 e o canal do Telegram é Divulgando Espiritismo. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 2, início no capítulo 2, que tem como título No Cenário Terrestre. Numa sala ampla, em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar, cauteloso. Em seguida, comentou espontâneo: ainda agora, falávamos da responsabilidade. Eis um fato que nos ilustra os conceitos. Aqui, André, vamos relembrar que o primeiro capítulo ele estava dando uma aula, Clarencio, para André Luiz e também para Hilário. E eles perceberam que no final dessa conversa amistosa de esclarecimento, alguém trouxe uma informação para Clarencio, dizendo a ele que ele teria que atender uma pessoa que havia, através da prece refratária, tentado entrar em contato pela prece. Então, ele para as instruções e ele então diz que era muito importante acompanhar aquele caso, porque era uma tutelada de mais de 15 anos que ela foi preparada para a reencarnação e é uma pupila de Clarencio e de toda a sua equipe. Então nós vamos ver o desenrolar. O livro Entre a Terra e o Céu é um livro que vai contar uma reencarnação em 3 momentos, como se fosse um romance, mas é uma situação real. Nós estamos vendo a vida atual desses personagens, depois nós vamos ver a vida anterior, para perceber que não existe em nenhum momento ninguém que aqui sofre sem estar passando pela necessidade do sofrimento, ou seja, ninguém é vítima. E depois nós vamos ver um terceiro momento, que é uma reencarnação futura, com esses mesmos personagens, onde nós vamos vendo a evolução de cada um. 3 reencarnações, principalmente a de Júlio, que teve uma reencarnação curta porque havia sido suicida. Os outros vão deixar bem claro as 2 e a quitação já para um alvorecer mais justo e melhor perante as suas próprias consciências. Continua a narrativa e, exibindo o documento que trazia nas mãos, explicou: temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida. Permanece sob nossa orientação. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico,
jazem confiados a leis biológicas, de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. Então aqui, queridos telespectadores, querido André Luiz, nós aqui começamos a enxergar um quadro do que é uma prece refratária. Nós vamos daqui a pouco ver a definição de uma maneira belíssima de Clarencio para nós entendermos esse tipo de prece que até então nós não conhecíamos. O importante é nós notarmos que esse espírito, que hoje é uma jovem, há 15 anos atrás, vamos nos situar na época em que André Luiz escreve essa obra, ela havia sido preparada para esta reencarnação. Ela seria o pivô desse lar, trazendo a paz, a tranquilidade. Ou seja, era um espírito angelical? Não, mas era um espírito bom, um espírito que teve a sua reencarnação programada. E dessa maneira, ela teria um auxílio muito grande do plano espiritual. Nós já dissemos que é a pupila de Clarencio, um dos espíritos que foram apadrinhados por esses mentores espirituais. Vamos relembrar também, André, que Clarencio é o mesmo que nós passamos a conhecer no livro Nosso Lar. Essa obra foi escrita em 1953, publicada em 1954. O livro Nosso Lar, ele foi publicado em 1944. Então, André, eu queria chamar a atenção do nosso telespectador que esse livro, que compõe o 7º livro dos 13 da série de André Luiz, Chico demorou 10 anos para escrever. E vem à tona aqui o mesmo Clarencio que André Luiz conheceu em Nosso Lar, no princípio da sua jornada espiritual na cidade de Nosso Lar. Então, André, resumindo, nós vamos estudar uma história de uma jovem que tem um papel fundamental para auxiliar aqueles espíritos altamente endividados que estão naquele lar. Então, o que chamou a atenção nesse parágrafo? Que a prece dessa nossa irmã, ela extrapolou a linha vibratória comum. Ela ultrapassou o pedido que a maioria das pessoas fazem. A gente já viu sobre a prece no vídeo passado. Como que ocorre isso? Temos que ter fé, sabemos o que estamos pedindo. Então a prece dessa nossa irmã ultrapassou as linhas comuns. Outro ponto importante: o nascimento e o renascimento no mundo, do ponto de vista físico, jazem confiados às leis biológicas, seja da hereditariedade, do parentesco, mas aqui ele fala que a lei da reencarnação, inteligências maiores estão presidindo esses fenômenos. Então são tópicos que vale a pena nós mencionarmos. E continua a leitura, lembrando sempre que a característica moral vai interferir diretamente na família que a pessoa vai vir, no corpo que a pessoa vai ter. A moralidade é como se fosse o dinheiro espiritual para o ingresso num corpo físico. Continua a leitura. O ministro deteve-se alguns instantes, analisando a pequenina e complicada ficha. Todavia, como se provocasse a continuidade da lição que recebíamos, meu companheiro considerou. Mas, indiscutivelmente, na reencarnação há um programa de serviço a realizar. Sim, sem dúvida, aclarou o instrutor. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Quase todos temos, do pretérito expressivo montante de débitos a resgatar, e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso está o programa, significando em si
uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa e, dentro dela, podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Reconhecemos, assim, que o livre-arbítrio, também relativo, é uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. Não podemos olvidar, contudo, que, em todos os planos, marchamos em verdadeira interdependência. Nas linhas da experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos e os moços não prescindem do aviso dos mais velhos. Aqui, a habilitação depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo e a transferência de domicílio para trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclama o endosso de autoridades competentes. Aqui nós vamos ver alguns pontos importantes. Quem não conhece a doutrina espírita pode estar se perguntando, mas espera um pouco, essa jovem que há 15 anos foi preparada numa determinada região do mundo espiritual, tutelada por Clarencio, ela faz uma prece que ele define como prece refratária, que alcançou as esferas onde estava Clarencio. Então, se ela tinha uma destinação, por que os espíritos não estavam acompanhando ela mais de perto? Vamos relembrar que ao longo da história nós vamos ver crimes, nós vamos ver processo de obsessão, nós vamos ver o processo de ciúmes e de ódio. Ninguém reencarna para matar ninguém. Ninguém reencarna para ter ódio. Nós reencarnamos com o véu do esquecimento para tentarmos nos melhorar quando aqui estamos. O que ocorre é que, em determinados momentos, nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, logicamente, faz com que nós possamos fazer aquilo que julgamos ser correto, mesmo que seja alguma coisa grave, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. O que se planta, se colhe. Então, dessa maneira, aquela moça estava aflita, porque ela via a casa desmoronar por um grande incidente que houve naquela casa. Nós vamos passando a entender os personagens e nós vamos entender o que aconteceu. Nesse primeiro momento, nós estamos vendo essa jovem pedindo pela prece auxílio aos benfeitores, não é? Então é isso que ele coloca para todos nós, não é? Que nós vamos gradativamente compreendendo a importância da espiritualidade através da prece. Continua a narrativa. Mas que vem a ser uma oração refratada? Indagou o meu colega, mordido de curiosidade. Hilário fora igualmente médico no mundo, e tanto quanto eu, permanecia em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarencio, adquirindo conhecimentos especializados. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Então nós vemos uma prece refratada. O que ela vem a ser? Mas antes, lembrando que Hilário Silva também foi médico aqui na Terra e junto de André Luiz estavam tutelados ao departamento, ao ministério ligado a Clarencio. Lembrando que nosso lar são divididos em 6 ministérios, sendo que cada ministério é composto por 12 ministros. E Clarencio é um dos 12 ministros do auxílio, que é um dos departamentos de menor evolução de nosso lar. Como nós já vimos
naquele próprio livro, mas isso não tira o mérito. Veneranda, por exemplo, é um dos 12 ministros ao lado de Clarencio desse departamento. Um dos poucos espíritos que viu Jesus. Conta naquele livro que de uma cidade de 1 milhão, apenas 2 viram Jesus, o governador da cidade e Veneranda. Então essa questão do ministério, onde há trabalho, há espíritos bem intencionados. E Hilário pergunta como seria essa prece refratária. Então o que Clarencio coloca para nós? Que a prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada. Já antecipando um pouco a história, é uma jovem, órfã por parte de mãe, que havia na sua prece pedido intercessão para que a sua mãe pudesse ajudar naquele lar. Só que a mãe estava num estado desequilibrado. Ela estava temporariamente obsediando a esposa do seu marido, a segunda esposa que assumiu o seu lugar. Então, como essa jovem tinha merecimentos, não era um espírito angelical, mas ao mesmo tempo um espírito equilibrado, tutelada pela cidade de nosso lar, o que aconteceu? Essa segunda parte da explicação de Clarencio passou a outro objetivo. Então, como a mãe não tinha condições para ajudar, a prece foi desviada para pessoas que pudessem auxiliar naquele momento. Interessante que, se você for lembrar o primeiro capítulo, nós vamos ver que Clarencio estava explicando exatamente que a invocação torna-se uma prece. E nós vamos relembrar que foi perguntado a Clarencio, mas mesmo quando fazemos o mal, ele diz, não, nós vamos chamar de prece quando nós temos o intuito de fazer o bem. Quando nós temos o intuito de fazer o mal, nós vamos usar a palavra invocação. Então aqui nós já estamos começando a entender que o livro ele vai se derivando e vai se costurando as experiências que Clarencio vai dando a André Luiz e a Hilário, e depois vai mostrando a eles, através da experiência, o que isso significa. Porque essa jovem estava pedindo a quem? A sua mãe. Diga de passagem, André, eu poderia aqui, nós vamos ver um pouco mais para frente, mas nós já vamos começar, é um perigo, quando nós, na nossa prece, invocamos nosso pai, nossa mãe, para pedir alguma coisa, porque às vezes eles não estão em condições, e nós podemos criar um celeuma e criar um embaraço ainda maior para esses espíritos. Vamos ver a continuidade da lição, porque nós vamos ver aonde isso vai chegar. Isso é importante. Continua a narrativa. Inclinávamo-nos a desfechar novas perguntas, no entanto, o orientador sossegou-nos esclarecendo. Espere, reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados uns aos outros. Em seguida, falou para a jovem que o observava, respeitosa, chame a irmã Eulália. Aqui nós já vamos ver um outro personagem. Agora vai ter um outro espírito que vai se alinhar com Clarencio, André Luiz, Hilário e agora Eulália, que ela tinha um poder de magnetização muito grande. Então essa moça que trouxe para Clarencio aquela mensagem é portadora agora de convidar Eulália para participar daquele grupo. Então agora os 4 vão formar um grupo para atender a casa dessa jovem. Alguns momentos passaram rápidos e a cooperadora mencionada apareceu irradiando bondade e simpatia. Irmã, disse Clarencio, preciso. Este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. Sim, concordou a interpelada. Evelina
apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte da nossa desventurada Odila. Então aqui agora nós vamos começar a compor essa família que está com problema. A jovem chama-se Evelina. Esse é o nome daquela jovem. A mãe desencarnada é Odila. Então Evelina, aquela jovem que via na mãe um coração bom, que retornou para a pátria espiritual, muito doentinha. Então ela via na mãe aquela santa. E naquele coração puro de Evelina, já reencarnando como um coração bom, pedia à mãe intercessão por aquela casa, porque a casa estava passando por um sofrimento intenso, por um sofrimento muito grande. Odila, a sua mãe, ela não consegue atender Evelina. Por quê? Nós vamos ver agora, não vamos antecipar, para que a gente possa entender o desenrolar de toda essa história. Então vamos guardando esses nomes que é importante, não é? A equipe espiritual, Clarencio, André Luiz, Hilário e agora vai se aproximar Eulária. Vamos ver essa família, que aos poucos vai sendo desvendado para nós todos esses personagens. Evelina, essa jovem que é tutelada de Clarencio, um espírito preparado para aquela existência, jovem, e a sua mãe Odila, que está no mundo espiritual, mas nós vamos ver que ela não está bem, que ela também precisa de ajuda. Então nós vamos perceber que isso é a prece refratária. Ela faz uma prece, uma invocação à mãe. Só que essa prece é desviada, porque Eulária tinha condições morais, espirituais para isso. Então a oração atingiu a sua prece esferas mais altas, atingindo o gabinete de Clarencio. Vamos ver que coisa interessante que vai acontecendo ao longo dessa história. A genitora de Evelina? Sim, ela mesma. Ainda não se resignou a perder a primazia feminina no lar. Há 2 anos, empenho, energia e boa vontade por dissuadi-la. Vive, porém, enovelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. O egoísmo, desbordante, fala esquecida dos compromissos que abraçou. Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante as provas de que se fez devedor. A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento, por não amá-lo, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu nas atenções do marido, cresce culpada. Evelina, depois de perder o maninho, em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o genitor aflito e a segunda mãe em desespero. Ainda anteontem pude vê-la. Chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui de tal modo. Aqui então nós vamos fechar
o que se compõe esse núcleo familiar que nós vamos estudar daqui para frente. O pai, o marido daquela casa, chama-se Amaro. A primeira esposa, Odila. O casal teve 2 filhos, Evelina e Júlio. Os 4 viviam uma vida razoavelmente boa, quando um incidente acontece nessa família. Odila desencarna. As 2 crianças eram muito pequenas e Amaro se vê na necessidade de ter um novo consórcio, um novo casamento. E ele conhece Zulmira, que passa a compor novamente a figura de um pai, uma mãe e 2 filhos. Mas Zulmira tinha um ciúmes intenso, um ciúmes doentio por Amaro quando ele se dirigia aos filhos. Ela passou a ver os filhos como inimigos. Vamos reparar que Odila, num primeiro momento, já não aceita a ideia de ser substituída naquele lar. Então, só esse fato já traz uma complicação muito grande, aonde Odila começa a obsediar Zulmira. Mas, logicamente, a situação não para por aqui. Nós vamos ver um outro desastre nessa família, onde as coisas vão se complicar um pouco mais. Vamos então ter uma ideia dessa família, para que a gente possa, ao decorrer desta obra, irmos gradativamente guardando esses nomes, porque eles são muito importantes para entendermos o enredo do processo da reencarnação. Então nós percebemos que Evelina já estava triste, perdeu seu irmão, estava num lar em que Zulmira estava de cama, muito por conta de imaginar que o menino morreu por culpa dela, como veremos mais adiante. Amaro totalmente perdido, a dor de perder um filho é algo imenso, um filho que ele tinha comprometimento no passado e assumiu ajudá-lo no seu reerguimento moral, como veremos ao longo do livro. Então essa família, do ponto de vista material, estavam cheios de problemas, não problemas de dinheiro, não problemas sociais, mas problemas íntimos. E quando Evelina se propôs à oração, pedindo intercessão pela sua mãe, a mãe não pôde auxiliar, então foi desviada, como já foi explicado há pouco, para o gabinete de Clarencio. Então veja, André, um detalhe interessante que deixei para você comentar. Aqui já começam as coisas a se complicar, porque se Odila via em Zulmira uma inimiga, agora, com a morte de Júlio, onde nós vamos ver que Zulmira teve participação, sim, pela morte, logicamente a raiva daquela mãe aumentou e muito no mundo espiritual. Teve participação, mas era lei kármica. Era um kit que Júlio tinha que pagar por ter sido suicida. O problema dela foi ter sido conivente, porque ele morreu afogado e ela não fez nada. Mas era um problema kármico. Com ela ou sem ela, ele teria necessidade, se não fosse naquele dia, de num outro dia passar por essa experiência. Continua a leitura. Reparávamos o pequeno gráfico em silêncio. Sustando a pausa longa, o ministro fixou Hilário e indagou. Compreendem, agora, o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno, que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio que lhe não faltará. Veja, lógico que nós vamos sempre tocar nessa prece. Uma prece refratária é feita por criaturas que têm uma condição moral e espiritual bastante avantajada. Nós mal conseguimos falar com o nosso anjo da guarda.
Então nós vamos entendendo tudo isso, o Espiritismo vai abrindo esse leque para os nossos conhecimentos. E um ponto importante, qual que é o papel de Eulália nisso tudo? Foi Eulália que descreveu como estava o ambiente espiritual. Então Eulália fazia parte do grupo de Clarencio, que há 2 anos estava tentando dissuadir Odila daquela perseguição contra Zumira, mas até aquele momento não estava ocorrendo nada. Esse é um dado importante antes de começarmos a leitura, a continuidade, porque às vezes a gente chega no centro espírita e quer que os espíritos já tirem os espíritos inferiores da nossa casa a pontapés, pelo grito, do dia pela noite. Então, olha que dado interessante, querido Sérgio, querido telespectadores. Há 2 anos, Eulália vinha tentando dissuadir, é a palavra que André Luiz usa, do intento de Odila perseguir Zumira. Há 2 anos, Zumira passava pela obsessão. Há 2 anos. Então, é muito sério quando nós falamos de processo obsessivo, da participação dos espíritos na nossa vida. Continua a leitura. Passeando em nós, o olhar muito lúcido, concluiu: desejariam cooperar conosco na tarefa assistencial? Sem dúvida, o caso fascinava-nos a atenção. O orientador, no entanto, recomendou esperássemos 2 dias. Desejava inteirar-se a sós de todas as ocorrências para instruir-nos com segurança quando estivéssemos a usufruir-lhe a companhia. Nossa excursão, todavia, foi marcada, e no momento preciso achávamo-nos a postos. Sem delonga, na viagem, Clarencio, Eulália, Hilário e eu encontrávamo-nos em residência modesta, mas confortável, num dos bairros do Rio de Janeiro. Então aqui nós vemos que Clarencio pede para ficar só com Eulália, dispensando ali André Luiz e Hilário, porque daqui a 2 dias nós iremos então para essa casa para acompanharmos. Vejamos que até aqui eles não estão na casa ainda. O André acabou de descrever que Eulália foi descrevendo a eles todos os fatos que tinham acontecido naqueles 2 anos. E ele pede então para ficar só para que ele possa ver o quadro mais de perto e aonde eles vão poder atuar de uma maneira mais firme, de uma maneira mais robusta, para ajudar aquela família. Eles fizeram um plano de trabalho. Às vezes a gente acha que os espíritos chegam na casa dos outros e já vêm fazendo o que quer. Não. Clarencio, ministro de nosso lar, espírito altamente preparado para essa tarefa, pediu 2 dias para poder fazer um plano de trabalho para terem sucesso naquilo que eles estavam se propondo. Então essa informação ela é muito valiosa. Continua a descrição. O relógio citadino acusava exatamente 21 horas. Entramos. Em estreito compartimento, à guisa de gabinete de trabalho e biblioteca, um homem de 35 anos presumíveis lia, com visíveis sinais de preocupação, um manual de mecânica. Na secretária singela desdobravam-se publicações diversas, denunciando-lhe os estudos. Então aqui agora eles já estão, os 4, fazendo uma análise. Entraram numa biblioteca da casa, estava Amaro estudando um livro de sua profissão, um livro sobre mecânica, mas ele estava com muita dificuldade em ler, um homem de mais ou menos 35 anos, como ele descreve aqui, porque as preocupações inundavam o seu coração. Então eles agora vão começar a relatar o ambiente físico para que a gente possa então entender um pouquinho daquilo que está acontecendo e depois vai falar um pouquinho do ambiente espiritual. Clarencio, assumindo com mais propriedade o papel de mentor do nosso grupo, informou gentil: este é Amaro, o chefe da casa. Tem no longo pretérito complicados compromissos. Em muitas ocasiões usou projéteis e lâminas de ferro para o mal. Hoje é servidor categorizado numa ferrovia. Então aqui nós já vamos ver
que Amaro está passando por tudo isso porque foi um espírito muito duro, usou projéteis, né? Projéteis que nós sabemos é armas, né? Usou os projéteis de armas para prejudicar as pessoas e também lâminas de ferro para o mal, que eram as torturas que se faziam antigamente. Então Amaro trazia no bojo do seu coração um espírito altamente comprometido para com as leis divinas. Então nós vamos entendendo tudo isso, André, para que as pessoas, quando vê uma situação dessa, nós, quando nos deparamos com problemas dessa ordem em nossa casa, em nossa família, nós logo achamos que nós somos vítimas. Vamos perceber que daqui não existe nenhuma vítima. E aqui eu consigo ver uma outra interpretação também além dessa, mostrando a lei de ação e reação. Ontem ele usou equivocadamente e hoje ele tem a oportunidade de trabalhar numa ferrovia, empregando a sua inteligência, empregando o seu tempo, usando aquele mesmo material que antes era utilizado pelo equívoco, hoje usando para o bem comum. Isso não quita a lei divina, isso não paga o que ele fez, mas é a lei de ação e reação também no âmbito da matéria-prima que foi desfavorável em suas mãos, hoje sendo usado de modo com sabedoria. Continua a descrição. Em seguida, passamos a gracioso quarto próximo. Encantador adolescente, de 14 anos, bordava iniciais num lenço de linho. Magra e triste, parecia concentrar a mente nos olhos grandes e serenos. Não nos assinalou a presença, mas, ao contato das mãos espirituais do ministro, revelou indefinível contentamento interior. Então nós vemos agora que indo para um outro quarto está a Avelina, que está ali triste, mas ao mesmo tempo em prece, confiando. Ela sentiu a presença de Clarencio, ela não viu Clarencio. E só dela ter sentido a presença de Clarencio, era como se tomasse espiritualmente aquele vulto de uma felicidade. Ela não sabia explicar o que estava acontecendo, mas ela sabia que algo bom estava acontecendo no seu quarto. E agora vamos para o instante final da nossa leitura. Instintivamente, desviou o olhar do pano-alvo e fixou-o num retrato de mulher que pendia da parede. Sorriu enlevada, qual se conversasse com a imagem, enquanto Clarencio nos dizia: esta é a nossa Evelina, cuja reencarnação foi por nós organizada faz alguns anos. A fotografia é uma lembrança da mãezinha que já partiu. Evelina está ligada aos pais através de imenso amor desde séculos remotos. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para a garantia da própria ascensão, mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os progenitores. No momento, acredita-se amparada pela mãezinha. Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno, ainda em luta. Abracei, comovido, a mocinha estática, que se guardava em luminoso halo de tranquilidade, e por alguns instantes meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração. Então olha que interessante esta descrição de Clarencio, que ela era Evelina, que ela pedia pela sua mãe, tudo isso nós já sabemos. Mas o que me chamou a atenção foi que ela e os pais, e naturalmente Zulmira, eram espíritos que já tiveram ligações no passado. E ela veio numa reencarnação para ajudar aqueles que lhe deram a oportunidade reencarnatória. Esse é um ponto importante. O filho ou a filha ajudando seus pais.
Nem sempre são apenas os pais quem ajudam os filhos. Há momentos também que são os filhos a ajudarem os pais. E outra coisa que me chamou muita atenção é quando Clarencio fala que ela pede intercessão pela mãe. Mas na verdade quem está em ação positiva e a mãe só não descamba ainda mais para o desequilíbrio pelo seu pensamento justo, digno e honesto. É interessante, André Luiz descreve, né, André, que era uma moça magrinha, mas assim com um ar de muita tristeza, e ele descreve que ele não se aguentou, ele deu um abraço espiritualmente nela, e ele sente aquelas vibrações de amor que se irradiavam daquele coração. Apesar dos problemas difíceis que aquela jovem estava enfrentando, em nenhum momento ela estava derrotada, vendo a vida com olhos negativos. Ela estava pedindo força para superar aqueles momentos difíceis, não é? Tempo voa, o capítulo foi estudado por nós, não sei para os amigos que nos acompanham, mas para nós que preparamos com muito amor, trouxe-nos um conhecimento que das outras vezes que lemos este capítulo, confessamos que não reparamos. Ao encerrarmos o vídeo de hoje, eu faço um convite às pessoas que estão nos acompanhando agora, já está disponível o prefácio e o primeiro capítulo. Pelo que nós vimos deste livro, cada capítulo darão um programa de aproximadamente 45 minutos, podendo passar um pouco ou podendo ter um pouco menos de tempo. E nós convidamos também, quem está nos conhecendo neste momento, já está disponível no canal o estudo do livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação e agora Entre a Terra e o Céu. Se você quiser comunicar conosco, pode mandar pelo WhatsApp da TV, 19 997 782794 ou fazer parte do Telegram, procurando pelo canal Divulgando Espiritismo. Também convidamos as pessoas aqui no canal a se inscreverem. Gostou do vídeo? Comente, seja na descrição do vídeo, seja no chat. Compartilhe, habilite as notificações. E o canal também tem uma ferramenta que há pouco mais de um ano nós estamos utilizando. Seja membro. É uma forma que você tem de escolher um plano mensal. Você ajuda quantos meses desejar e você estará ajudando diretamente ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E quem quiser conhecer um pouquinho as minhas obras, a qual doei os direitos autorais para o CEPAC, você pode comprar no modo físico, através da loja virtual, loja.acaminhodaluz.com.br, ou você pode comprar o livro virtual através da Amazon. Coloca o título do livro que você deseja, de minha autoria. São duas formas de você estar ajudando o nosso Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade aqui de Itapira. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse estudo que é estudando as obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu, e gostaríamos de agradecer profundamente o seu carinho e a sua audiência. Um beijo no coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.